Sabemos que a arqueologia é uma temática que apresenta subdivisões. Contudo, que tipo de espólio é possível recolher nas escavações desta cronologia? É verdade. Portanto, na arqueologia temos frequentemente estas subdivisões, tanto cronológicas, não é? Estamos aqui a falar da arqueologia industrial, mas também temáticas, não é? Tipologias de estudo. E estes cerca de 200 anos, não é, que estávamos a ver da sociedade industrial, foram de facto de rápidas transformações, introdução de novas tecnologias e com as novas tecnologias vêm novos produtos. E, portanto, eu diria que, acima de tudo, no espólio vai-se destacar uma maior abundância de material e uma maior diversidade. Okay? Cá que está, muitos objetos de uso comum, porque também temos maior capacidade de aquisição destes bens, não é? Estão a ser produzidos a uma grande escala, a um preço mais baixo, não é? Com a introdução deste novo modelo de estrutura que é a fábrica, e, portanto, generalizando, não é? Portanto, também a parte dos contextos que encontramos vão ter a maior abundância. Enfim, do espólio poder-se-iam destacar muitas coisas, não é? Portanto, são objetos que já conhecíamos dos períodos anteriores, agora vão ter novas formas, não é? Falando, por exemplo, aqui das cerâmicas, vão ter novas formas, novas decorações, novos acabamentos e, portanto, isso são coisas interessantes. Eu lembrei-me especificamente, por exemplo, das ferramentas, porque acho que, se calhar, quando pensamos em indústria, pensamos nesse tipo de objetos e, claro, nos contextos arqueológicos mais antigos, dificilmente ficaram para trás, não é? Dificilmente ficaram para nós. E, portanto, tudo o que é útil, e isso é muito interessante também neste período industrial, tudo o que é útil passa de geração em geração, não é? E uma coisa pronto, que foi feita e que tem ali resistência e capacidade, muitas vezes elas são transformadas e adaptadas a novas funções, portanto, uma ferramenta, não é? Portanto, a ponta fica romba, já não funciona, ajeita-se e passa a ser uma promoção, alguma coisa é transformada e, portanto, isso existe muito. E pronto, e portanto, o espólio de produção, a verdade é que quando estamos a trabalhar com estes contextos e quando temos a sorte de apanhar algo que foi ativo no início do século XX, não é? Portanto, um bocadinho mais próximo, portanto, preservam-se mais coisas, o espólio é impressionante. Eu não, enfim, não trouxe hoje grande oportunidade de vos trazer coisas, mas como estava aqui na APAI, a Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, nós fizemos um grande trabalho sobre a indústria do vidro, e nomeadamente temos aqui os moldes. E pronto, isto é um tipo de objeto, não é? Portanto, já mais recente, este já do século XX, mas pronto, os moldes, há assim uma série de formas estranhas e que têm a ver com como é que se produzem as coisas, como é que se fazem, portanto, e que sobrevivem. Também saliento muito, eu gosto, principalmente das marcas de uso. Portanto, como muito deste património industrial, muito, ainda há uma boa parte deste património da Revolução Industrial, e portanto digo principalmente coisas de finais do século XIX que sobrevivem ainda até aos nossos dias. Às vezes ainda há muitas marcas de uso dentro dos edifícios, se tivermos a sorte de eles terem ficado bem preservados. E às vezes ainda têm calendários sei lá, dos anos 40, já encontrei sítios onde havia um calendário dos anos 40 na parede, as assinaturas dos antigos mineiros, por exemplo, contas matemáticas dentro dos móveis, e portanto ficam assim essas marcazinhas muito pessoais, não é? Das pessoas que estiveram aqui, esteve aqui alguém, estamos habituados a ver estes sítios vazios, sem ninguém, e isto é o que também dá assim um pouco essa magia. E pronto, e também falar de facto de espólio, as estruturas, não é? Portanto, eu gosto particularmente, enfim, disso. Portanto, as estruturas, não é? Portanto, nesta fase aparecem novos modos de produção, novos modos de vivência, e, portanto, as estruturas vão se adaptar a isso, não é? Portanto, vamos apanhar coisas novas, não é? Vamos apanhar os coretos musicais, não é? É de início do século XIX, não é? Quando decidimos, ok, vamos fazer estes coretos musicais com a estrutura de ferro, porque podemos fazer e porque queremos mais lazer, não é? Portanto, temos uma sociedade, enfim, altamente produtiva, ou pelo menos muito investida, não é? Grande parte do seu dia e da sua semana sempre a trabalhar, e depois há esta benesse social, não é? Dada pelos reis, pelos chefes, vamos dar-lhes lazer, vamos criar os grupos de música, os grupos culturais, o desporto, etc. E, portanto, isto são novas infraestruturas que estão a surgir. E, pronto, e, portanto, e também distinguir aí sempre a questão do ferro, não é? Temos um ferro com capacidade para criar, lá está, as novas vias de transporte, a Torre Eiffel, ou a primeira arranha-céus do mundo, não é? Portanto, quando começamos a construir, de facto, edifícios em altura, é porque temos a estrutura de ferro para aguentar isso, e portanto começa a desenvolver aqui, e pronto, e portanto o ferro se calhar a humanidade, não é? Portanto, já trabalha o ferro há milénios, não é? Portanto, aqui é apenas uma transformação no modo como utilizamos o ferro, e portanto temos outra maneira também de o analisar,
E pronto, mas também temos este problema que é o ferro continua a ter um grande valor económico e, portanto, há sempre esta questão de fundir e voltar e transformar em algo novo, não é? Portanto, as coisas também não sobrevivem e muitas destas maquinarias, estava aqui a falar das ferramentas, mas as grandes máquinas foram muitas vezes destruídas para serem fundidas e transformadas. É um problema ainda dos dias de hoje, que muitas destas fábricas foram esventradas para vender o ferro para sucata, não é? E, portanto, depois quando nós arqueólogos chegamos a estes locais, não é? Portanto, temos ruínas e o que encontramos, não, a interpretação é muito complicada, não é? Portanto, aparecem os negativos das máquinas, mas não sabemos bem, se calhar, quais é que eram as máquinas, se calhar, qual é que é a fase da produção, temos que deixar ali um bocadinho calcular, e portanto ficamos com dúvidas sobre como é que se distribui o processo, qual é que era o espaço de circulação entre as máquinas, etc. E portanto também tem este desafio. E pronto, depois também não posso deixar de mencionar outro espólio, que é a questão também mais ao nível da paisagem e do território, que são estes depósitos, portanto são as camadas de poluição. A verdade é que este período industrial tem esta característica muito particular, que é como a indústria tem uma grande escala, não é? Portanto, começamos, enfim, desde a fábrica que ocupa um quarteirão até depois todo um território, toda uma paisagem ocupada por essa indústria, como é o património mineiro, não é? Que também é muito estudado no âmbito da arqueologia industrial. A transformação é uma escala gigantesca. Muitas vezes estes processos industriais, não é? Lá está aquilo que eu dizia dos anos 70, 80, haver as preocupações ambientais, e foi por isso que muitas das indústrias fecharam. Antes disso não havia essa preocupação e, portanto, imaginemos uma paisagem como a mina de São Domingos, não é? Portanto, da queima do enxofre, pronto, que criou uma cor específica na paisagem, destruiu a parte da vida natural, não é? E pronto, e isso, portanto, também é uma camada. Nós, quando estamos como arqueólogos, não é, a recolher os saquinhos dos contextos, não é, das amostras de solos, estas aqui estão poluídas. E às vezes é problemático, temos que ter cautela, nomeadamente quando estamos a trabalhar com enfim, indústria do gás, até algumas coisas das indústrias químicas, são coisas assim problemáticas que temos que ter uma preocupação especial e, portanto, também é um tipo de espólio específico para a nossa época. Esta talvez seja uma das poucas áreas na arqueologia que ainda é possível recorrer às pessoas como fontes de informação. Isto traz consigo alguma vantagem? E que fontes é que podem ser utilizadas para o seu estudo? Ok. De facto, as fontes, não é? Os recursos que nós temos disponíveis para a investigação deste período, enfim, são elementos que na arqueologia industrial a distinguem bem de outros períodos cronológicos. E, portanto, enfim, tirando as fontes habituais, não é? Que todos os arqueólogos usam, há 3 tipos de fontes que são muito diferenciadoras. Uma delas é a fotografia. É? Portanto, a fotografia é um método de registro que surge nos inícios do 19, não é? Pouco a pouco vai-se democratizando, surgindo, não é? Desenvolvendo, e portanto onde antes tínhamos as gravuras e as pinturas, não é? Que estão sujeitas, enfim, não só à capacidade do artista, mas também às decisões e às vontades do cliente, não é? Da pessoa que paga muitas vezes por essa obra de arte. Pronto, há aí uma decisão sobre o que incluir e o que representar, não é? E agora temos um registro rápido, não é? Registra de facto aquelas cenas do dia a dia, não é? Que são muito mais voláteis, muito mais rápidas, há ali um registro. E portanto, e com uma grande riqueza de pormenor, não é? Portanto, que ainda sobrevive. Pronto, e portanto temos esta fonte, eu, enfim, por acaso trouxe-vos coisitas, não é? Mas por acaso as fotos são muito úteis, não é? Estas fotos a preto e branco para identificar os sítios, depois eu mostro-vos, é de um trabalho que estamos agora a desenvolver sobre uma grua, um tipo de espólio de grandes dimensões, que não falámos há pouco, mas que são de facto, enfim, objetos de engenharia, também são objetos. E pronto, e portanto temos a fotografia que é muito útil e vamos ter, e depois a fotografia transforma-se em imagem em movimento e portanto acabamos por ter o vídeo, não é? O audiovisual já mais tardiamente e portanto se visitarem não é, a Cinemateca, a RTP, ainda há vídeos de facto do registro destas indústrias, nomeadamente inícios do século XX, que são fantásticos, não é? E, portanto, permite-nos, não é, olhar para os sítios que agora estão despidos, abandonados, não é, vazios, e reconstituí-los, perceber como é que eram as dinâmicas de uso, não é? Portanto, como é que era a dinâmica de uso, não é só o objeto, é a dinâmica de uso. Depois outra fonte são as publicações periódicas, não é? Portanto, nesta época multiplicam-se as revistas, diferentes setores da sociedade, não é? Portanto, estão ajudadas por as melhorias técnicas da impressão e também à proliferação das tipografias, portanto, também
quer dizer, que é uma indústria, é um centro de produção desta época, e muitas destas publicações são também ilustradas, não é? Portanto, começam a utilizar a fotografia, a gravura, e portanto também são muito ricas em informação, e vemos, não é, nessas publicações periódicas a importância que tinha a instalação de uma nova fábrica, a construção de um novo elemento de engenharia, de uma ponte, de um porto, etc. E via-se como isso era considerado vibrante e importante na sociedade, não é? Hoje, se olharmos para as publicações periódicas ou para os jornais, se calhar encontramos muito menos essas coisas e o foco é o outro, não é? Tanto na pujança da fábrica e da sua capacidade e dos objetos que tem e da tecnologia. Agora os focos mudaram um pouco. E pronto, e portanto temos esse. E também dizer que quando estas publicações periódicas começam, enfim, com a ilustração, mas muito com a publicidade é uma fonte fantástica, não é? Portanto, conjuga essa informação escrita com o visual e, portanto, conseguimos ver a localização das fábricas, portanto, a sua morada, não é? Portanto, se elas estão, não é um arqueólogo, não é? Quer saber algo sobre uma determinada, enfim, uma unidade, se não consegue alocar um sítio, não é? O nome de um sítio a um ponto no mapa é complicado, não é? Nunca temos a certeza o que é que estamos de facto, qual é que é a fábrica ou a unidade que estamos a encontrar. E, portanto, a publicidade é muito interessante nisso. Tem as moradas, tem muitas vezes os produtos, tem as tecnologias, e pronto, e portanto, e ajuda a datar, porque temos a data da revista e, portanto, dá ali o momento em que sabemos que a fábrica estava em elaboração no sítio X, e, portanto, também é muito útil. E a terceira é que estavam, de facto, a mencionar, é a história oral. Não é apenas uma questão de ter as pessoas como fonte de informação, porque isso de facto podemos dizer que há sempre pessoas, se houver uma pessoa com a informação que nós podemos obter, não é? Portanto, alguém que viu um sítio arqueológico a ser escavado no passado, etc. Portanto, há aí informação. O que isto tem aqui de diferente é que nós podemos conversar, ouvir as histórias em primeira mão de pessoas que de facto viveram e trabalharam nestes locais. Portanto, as pessoas que de facto estiveram nessas dinâmicas, não é? Que sabiam, comecei muito nova. Há sempre alguma história, algum pormenor que eles trazem dessa sua experiência pessoal. E pronto, e portanto isso é uma coisa que, enfim, que está a ser perdida ao longo do tempo. Nós temos esta benesse de poder ainda recuperar essa história em primeira mão dessas pessoas, porque ainda estão vivas, mas é tudo uma questão da passagem do tempo, não é nada eterno. E pronto, e portanto é uma fonte que estamos a perder pouco a pouco, mas de facto é um recurso fundamental. E pronto, e portanto ajuda-nos a perceber, não é? O que era ser humano, o que era estar nestes sítios, em sítios que estão em constante transição, não é? E, portanto, claro que também é um registro, é uma experiência pessoal, não é? Portanto, não é... Mas pronto, mas é mais uma fonte, não é? Portanto, não é só... E muitas vezes nós pensamos nisto, não é? Quando pensamos em documentos escritos, às vezes as pessoas... A pessoa tem que saber escrever para poder passar ao longo do tempo e das gerações um documento escrito, e muitas destas pessoas não sabiam escrever, não é? E, portanto, não tinham tempo para agora andar, porque eu hei de escrever a minha memória, a minha experiência, é muito raro. E, portanto, se calhar falar com estas pessoas de hoje ainda nos diz tudo aquilo que nós perdemos, não é? De tudo o que não ficou documentado do passado, e, portanto, ajuda-nos também a pôr as coisas em perspectiva.